Sagrada. Levante ela comigo para o alto e declare assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis de Israel. Vamos abrir aí. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 19. Eu vou ganhar tempo lendo a partir do versículo 8. Na minha Bíblia tem um título no 8. Na sua também tem? O que é que diz aí? Como é que é? Eita, glória de Deus! Então, na minha Bíblia, eu vou falar o que está na minha, tá? Elias no monte Horebe. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para matirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, e também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para matirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Dos restaurantes. Amém, queridos? Somente até aí podeis assentar-se em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quero ser bem breve nessa noite. Não sei porque que me escalam para pregar aqui de sexta-feira. Então eu vou lutar contra aquilo que está dentro de mim. Tem um negócio dentro de mim, irmãos, que me faz pregar 1 hora sem parar. Mas eu vou lutar contra isso daí, eu vou pregar só alguns minutinhos, em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Queridos, eu estava
estava e estou orando, buscando assim, coisas, porque nós estamos já nos aproximando do final do ano, está chegando a nossa festa de aniversário, mês que vem, nós completamos 25 anos, a IPA é uma igreja que vai completar agora bodas de prata com o Senhor Jesus, né? 25 anos são as bodas de prata, e glória a Deus. Então eu tenho buscado muita coisa, tenho buscado ao Senhor direcionamento para fazer as coisas acontecerem. Nós teremos uma festa linda aqui na nossa igreja, estamos também nos aproximando do nosso batismo nas águas, que eu já anunciei lá nos grupos da igreja, já passei aqui também no telão, que a gente vai ter o batismo nas águas. Inclusive, se você conhece alguém que quer ser batizado, você precisa colocar essa pessoa em contato comigo ou com algum oficial da igreja, para que a gente coloque essa pessoa no grupo antigamente a gente chamava, né, o grupo dos catecúmenos, é aqueles que vão ser catequizados, vão passar pela catequese, e vão então, catequese, tira da sua cabeça, porque tem pessoas que falam assim, escuta, você estava falando um negócio lá do catolicismo romano, é um nome que a pessoa, quando ela é ensinada, ela é catequizada, pode ser catequizada até na Umbanda, no Candomblé, ela vai ser catequizada na doutrina dos umbandistas. Você está entendendo, sim ou não? Então a palavra catequese é um tipo de um treinamento, ensinamento, muito usado na igreja cristã. Então, se usam lá na católica, não tem nada a ver, a gente usa aqui também. Se eles falam Jesus lá, a gente fala Jesus aqui também, irmãos. Sim ou não? Se eles falam Pentecostes lá, a gente fala Pentecostes aqui porque está na Bíblia. Então, são coisas assim que precisa ficar claro para vocês não confundir, pensando que a gente está aqui confundindo as coisas, né? Mas, então nós vamos ter o cursinho, e eu creio que vai ter aqui uma festa no dia de batismo, vai ser lindo, né? Nós vamos tirar aqui esse negócio aqui, e o batismo acontece aqui nesse tanque batismal, onde já tivemos batismo aqui, e é uma bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. E aí, buscando do Senhor tantas coisas, porque aí a gente mergulha na presença, a gente fica, eu sou um tipo de pessoa que eu sou intencional, eu vou de cabeça, eu vou mergulhar, quando eu quero algo, eu faço com dedicação, com afinco, com esmero, eu faço mesmo de verdade. E nesse tempo, né, que eu tenho buscado algumas coisas aí do Senhor, alguns direcionamentos, o Senhor tem falado comigo, queridos, sobre a igreja cristã, sobre o cristianismo. O Senhor tem falado que o Brasil está passando por um momento que talvez seja um dos piores momentos do Evangelho no Brasil, porque embora a gente tenha visto aí muitas igrejas abrindo, inclusive na televisão, no YouTube, a gente vê tantas igrejas, irmãos, mas, queridos, o que está acontecendo dentro dessas igrejas não tem agradado o coração do Senhor. E aí eu tenho que, como pastor dessa igreja, eu preciso abrir a mente de vocês e o coração de vocês, para que vocês não saiam fora do prumo, que nós precisamos ficar alinhados com a vontade de Deus, com aquilo que está no coração do Senhor, e não seguir aí muitas coisas que a gente tem visto. Tem mais coaching, né, pregando o Evangelho do que pastores, né? Então a gente tem visto igrejas, mega igrejas, com 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, mas são igrejas com muito coaching, e que não é a Bíblia mesmo que está sendo ministrada, não é a palavra, a santidade e o temor, né? Ontem ainda a gente falou sobre isso. O temor não existe mais, não se fala mais em temor dentro da igreja. E o temor, algumas pessoas às vezes pensam que temor é ter medo de Deus, e a última coisa que eu posso ter na minha vida é medo de Deus. Temor é uma forma de respeito,
é respeitar as coisas de Deus, é respeitar esse púlpito aqui, é respeitar essa Bíblia que está aqui aberta diante dos nossos olhos, e não colocar nada aqui que não esteja de fato aqui. Nós precisamos, portanto, da ajuda do Espírito Santo para trazer a revelação daquilo que Deus quer falar com a igreja. Uma pregação sem a revelação do Espírito Santo não é pregação, é uma palestra. E o que eu queria fechar aqui essa linha de raciocínio com vocês, é que o que mais está acontecendo nos dias de hoje são palestras. Tem pessoas palestrando dentro de igrejas, mas que essas palestras não fazem, não promovem a transformação que o Evangelho pode promover na vida das pessoas. Por isso são pessoas que entram ali, se animam, muita luz, muito barulho, muitos estrobos, né? Vamos dizer assim, show pirotécnico, mas pouca essência do Evangelho, pouco Espírito Santo, não está tendo mais a presença do Espírito Santo. E então, queridos, o que o Espírito quer, o que o Espírito Santo de Deus quer, é que a gente volte e que essa igreja aqui, que é a nossa igreja, a gente vai lutar para que essa igreja não entre nessa moda, que a gente não passe para esse tipo de coisa. Nós queremos ficar no centro da vontade de Deus, nós queremos o Evangelho puro, o Evangelho genuíno, em nome do Senhor Jesus. Se você já está entendendo isso daí, aplauda ao Senhor, se manifesta aí em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bom, então, queridos, aí eu orando e o Espírito Santo colocou em meu coração falar aqui com vocês sobre um momento em que um profeta muito famoso e muito importante, um dos profetas mais importantes que a gente vê na Bíblia Sagrada, ele passou por um problema, por uma situação difícil, e o nome desse profeta é Elias. Elias estava passando por um momento muito difícil. O ministério de Elias era um ministério muito abençoado, tudo que Elias profetizava se cumpria, porque ele era alguém que andava alinhado com Deus. Ele não tinha tempo, perdia tempo com o WhatsApp, ele não perdia tempo com o Instagram, ele não perdia tempo com o Facebook, com o Twitter, que agora é o X, que nem X, agora já é o Z, né? Porque nem está mais no ar, e fazer o quê, né? Mas ele não perdia tempo com essas coisas. O profeta Elias era um homem que ele entregava a vida dele em adoração ao Senhor. O desejo do coração de Elias era estar no centro da vontade de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. A mensagem de Elias não era uma mensagem que passava a mão no ego das pessoas, ele não massageava o ego de ninguém, muito pelo contrário, a mensagem do profeta, ele chegava e ele confrontava as pessoas que estavam fazendo coisas erradas. Por quê? Porque o que estava no coração de Deus era isso. Deus olhava para Israel com amor, irmãos, um amor imensurável. Não tenham como mensurar o tamanho do amor que Deus tem pela nação de Israel. Mas quando Deus olhava para Israel e via aquele povo fazendo as coisas toda errada, então ele queria salvar o povo, e não tem como salvar se não levantar um profeta que tem uma voz profética, que tem uma palavra profética de confronto, para dizer: ei, o que vocês estão fazendo está errado, para com essa coisa errada. Não tem como as pessoas mudar de vida, não tem como as pessoas abandonarem as suas práticas pecaminosas, as suas práticas erradas, e voltar para aquilo que Deus quer da gente, se não tiver alguém com uma palavra de confronto, que venha confrontar, que venha falar: está errado o que você está fazendo. Quantos estão comigo e estão entendendo? Então é importante a gente saber que Deus, Ele quer salvar, mas Deus não pode salvar ninguém se a pessoa não estiver disposta a abandonar as suas práticas erradas, a parar de fazer as coisas que estão fazendo errado.
E aí, irmão, se eu for falar aqui o que é errado, a gente vai ficar aqui 3 meses e não vamos conseguir explorar o que significa fazer coisas erradas. Entendeu? Fazer coisa errada, por isso que a gente precisa da revelação do Espírito Santo. É Ele que virá em nós para dizer sim, isso está certo, isso está errado. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Não adianta, eu não vou ficar te vigiando em rede social. Mas tem gente que vai na rede social e fica postando foto lá de biquíni e fio dental. Entendeu? Mostrando as suas partes, mostrando sua intimidade. E aí acha que isso está agradando o Espírito Santo. Isso não está agradando, querido. Então, é importante que a pessoa mesmo faça uma autoanálise, que a pessoa faça uma introspectiva, que a pessoa fale assim, espera lá, por que eu estou me mostrando? Aonde é que eu quero chegar? O que vai acontecer com essa minha exposição? Como que eu vou ficar diante das pessoas e principalmente, como é que eu vou ficar diante de Deus expondo o meu corpo dessa forma? Irmãos, quando o Adão e a Eva viram que estavam nus, então caiu a consciência neles, porque eles estavam no jardim da inocência. Mas quando eles pecaram lá comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal, então abriu a consciência deles, eles deixaram de ser inocentes, e eles olharam e viram que eles estavam nus. Sabe o que aconteceu? O Adão ou a Eva, não sei qual dos dois, pegou folhas de figo ou foi de parreira de uva? De figueira, pegou, cozeu e fez um negócio que nos desenhinhos, nas ilustrações, mostra uma folhinha assim cobrindo aqui e a outra aqui atrás, palmo da mão. Aí Deus olhou para aquilo e falou assim, não dá, meu filho, minha filha. O que é que Deus fez então? Eita, glória a Deus. Pergunta para o teu vizinho, assim, você está aqui de verdade, né, meu filho? É você mesmo que está aqui. Não é só o corpo não, né? Tá, a alma veio junto e o espírito também, sim ou não? Aleluia. O que é que Deus fez então, queridos, quando viu aquela roupa do Adão e da Eva? Ele matou o animal e com a pele do animal ele fez túnicas, fez roupa de pele de animal, para cobrir, para encobrir. Então, a gente entende que essas coisas, não podemos fugir disso daí. Apóstolo Marcelo, então eu não posso ir na praia? Pode, você vai na praia, aleluia. E você lá na praia, põe uma roupa legal, que você vai encontrar uma roupa legal para você ficar na praia, que vai dar para você tomar sol e ainda mergulhar nas águas, mas vai te preservar a sua integridade. E outra, se você pôs a roupa lá, seja ela qual for, para que publicar nas redes sociais? Se você acha que você tem que se expor, então que você se exponha lá, você, sua esposa, seu marido, seus filhos, sei lá quem, mas guarde para você, não precisa publicar. Quem está comigo e está entendendo? A exposição, o problema, irmãos, maior está nessa exposição exacerbada de pessoas que querem chamar a atenção. Aí sabe aonde que eu vou chegar? Eu vou chegar na seguinte conclusão: nós estamos passando por um tempo em que as pessoas estão com problemas emocionais, querem chamar a atenção, estão precisando de atenção, e para ter atenção querem likes, querem curtidas, e aí é por isso que ficam publicando coisas que não convém publicar, não para um cristão, não para alguém que quer ser cheio do Espírito Santo, não. Se a pessoa quer ser cheia do Espírito Santo, ela tem que evitar isso aí, ela não pode fazer esse tipo de coisa. E você está comigo e está entendendo? Sim ou não? E aí é onde eu quero chegar aqui nessa noite,
em poucos minutos eu quero fazer com que você compreenda que a nossa vida emocional, Deus quer controlar também. Deus quer fazer de uma forma que você possa ter a sua vida emocional saudável, sadia, porque muitas pessoas estão doentes emocionalmente, querem likes, querem curtidas, querem seguidores, e para isso fazem o que for preciso fazer para conseguir um amigo, para conseguir um seguidor, para conseguir um like, faz o que tem, faz até, planta até bananeira, inventa coisa para conseguir mais um seguidorzinho. Sabe o que é isso? É problema aqui, ó, nas emoções. Isso é sinal de que a pessoa está doente. E nessa noite, irmãos, nós vamos trabalhar um pouquinho aqui nesse texto com essa questão emocional. Aqui, queridos, nessa passagem que acabamos de ver, nós vamos nos deparar com um profeta maravilhoso, profeta usadíssimo por Deus, que tudo que ele fazia dava certo. Ele falava assim: não vai chover, e não choveu. Pois ele falou: vai chover, e aí choveu de novo. Tudo que ele falava, irmãos, estava alinhado com Deus. Deus assinava embaixo. Ele falava assim, com uma propriedade tão grande, que ele falava assim: assim diz o Senhor, em cuja presença eu estou, não choverá. E não chovia. Meu Deus, assim diz o Senhor, em cuja presença eu estou. Vai descer fogo do céu e vai consumir o holocausto. E ele orou, irmão, desceu fogo do céu, irmão, para acender a fogueira, para consumir o holocausto. Dá uma oradinha aí, irmão, pede para cair uma faísca aqui agora. Hello. Pede para cair pelo menos uma brasinha, para você ter noção do tamanho da intimidade que esse homem tinha. Mas só que ele não estava preparado para enfrentar dificuldades na caminhada. Era um profeta, era um homem de Deus, mas que ele não estava pronto para se deparar com alguns tipos de situações na sua vida. E eu acredito que todos nós que estamos aqui também temos o nosso lado bom, temos o lado em que nós somos fortes, temos o lado em que nós já somos desenvolvidos, temos o nosso lado onde a gente é perfeito, mas existem coisas em nós que nós precisamos aprender a lidar com essas coisas, principalmente quando nós enfrentamos problemas, quando nós enfrentamos dificuldades. Como que você tem reagido quando você encontra uma dificuldade na sua vida? Sabe o que a maior parte das pessoas cristãs fazem quando se encontram em situações difíceis? Desistem, blasfemam, pensam que Deus deixou, que Deus não está ouvindo, que Deus abandonou. Eu falei durante a ministração do louvor, mas vou falar de novo, vou citar o exemplo da mulher de Jó. Era uma mulher que estava acostumada a ser vencedora, ela estava acostumada a dar tudo certo. Para eles estava dando tudo certo, eles compraram fazenda, compraram gado, eles tinham filhos, fizeram casas para os filhos, a vida deles estava indo de vento em popa, estava indo, irmãos, maravilhosamente bem. Mas o primeiro momento em que aquela mulher se encontrou numa dificuldade, quando ela viu o marido dela doente, ela disse: amaldiçoa logo esse Deus e morre. Porque ela não estava preparada para enfrentar situações difíceis, ela não estava preparada para enfrentar uma dificuldade que vem na vida. Ei, e você que está aqui nessa igreja, você que está aí pelas redes sociais, será que você está preparado para enfrentar um momento difícil, para se deparar com uma situação em que você não vai gostar nada daquilo? Será que as suas emoções vão suportar? Ou será que nesse momento de dificuldade,
você também vai fazer como a mulher de Jó, como muitos da igreja têm feito, voltado atrás, procurando outra igreja. Eu vou para outra igreja porque aqui Deus não está operando. Irmãos, o dia que Deus depender de uma placa, de uma denominação, o dia que Deus depender de um pastor, de um apóstolo, de um bispo, o dia que Deus depender, meu irmão, de algum ser humano, ele deixou de ser Deus. Mas enquanto Ele é Deus, não importa o que está acontecendo na minha vida, eu sei que o meu Redentor vive, e que um dia Ele se levantará sobre essa terra, e Ele vai trazer a resposta. Se você está entendendo, se manifesta aí, no nível que você recebe em nome de Jesus. Aleluia. Um homem maravilhoso, um homem cheio de unção, um homem cheio do poder, um homem cheio da glória, profeta, que ousava dizer: assim diz o Senhor, em cuja presença eu estou. Um dia ele recebeu uma mensagem, irmãos. Um dia ele recebeu essa mensagem. Você está com o capítulo 19 aberto aí, sim ou não? Veja o versículo 2. Está escrito assim, meu filho, bota aqui, põe na tela. Então Jezabel mandou um mensageiro para quem? Para Elias, a dizer-lhe: assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a essas horas, meu Jesus amado, a essas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Quem são eles, irmãos? São os profetas que Elias matou. Aqueles do desafio, eles serviam Baal, e o desafio era o seguinte: era pegar metade de um animal, colocar para o lado esquerdo, outra metade para o lado direito. Do lado esquerdo estavam os profetas de Baal, e eles ficaram rezando para Baal, pedindo que Baal botasse fogo naquela fogueira, e o Baal não pôs fogo. Aí o desafio era o seguinte: o Deus que responder fogo, esse é Deus. Então, se for o Baal, os profetas do Baal vão matar o Elias. Mas se o Deus que responder com fogo for o Deus de Elias, então Elias vai matar os profetas de Baal. E foi o que aconteceu. Eles rezaram a manhã inteira e não caiu nenhuma faísca do lado de lá. Mas quando Elias orou, do lado de cá, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto. E isso lhe abriu o precedente de poder matar a espada todos aqueles 850 profetas que estavam ali, de Acera e de Baal. E esses profetas, eles trabalhavam para Jezabel. Por isso que Jezabel colocou, põe de novo, meu filho. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses. Olha, Deus com D minúsculo, né? E outro tanto, se de certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como a de um deles. Como que era a vida deles? Estavam mortos. Ou seja, ela está fazendo uma ameaça de morte. Ela está dizendo para o profeta Elias: eu vou te matar. Eu vou fazer com você o que você fez com os meus profetas. Mas ela colocou isso, irmãos, na boca de um mensageiro. O mensageiro chegou no ouvido do profeta Elias e disse assim: olha, tem uma Jezabel aí que está querendo pegar você. E no momento em que Elias então recebe essa mensagem, que veio por um mensageiro, ele se desesperou. Meu irmão, minha irmã, Deus te trouxe aqui, Deus te colocou aí para te dizer o seguinte: o que é que você anda ouvindo? Para quem é que você tem emprestado os seus ouvidos? Que tipo de conversa que você está escutando, meu irmão?
O que é que você está dando valor? O que é que está mexendo com você? Por que você não para de ficar ouvindo coisa aí que não presta, coisa que não veio da boca de Deus? Tem gente que está ouvindo aquilo que veio da boca de Jezabel. Tem gente que está ouvindo aquilo que veio do quinto dos infernos. Tem gente que está ouvindo uma mensagem que não é a mensagem de Deus. Irmão, fecha os teus ouvidos para essas coisas. Fecha os seus ouvidos, não deixa que os mensageiros de Satanás venham fazer arruaça na sua vida, venham colocar você com medo, venham fazer você sofrer, venham te fazer esmorecer, desistir do que Deus tem para a sua vida. Quem é que você está disposto a ouvir? Os mensageiros do inimigo? Ou você está disposto a ouvir a mensagem que vem do coração de Deus para a tua vida? Ah, meu irmão, olha, Deus te trouxe, Deus quer fazer algo acontecer nessa noite aqui, nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus, Deus está aqui nesse lugar nessa noite, falando comigo e falando com você. Para quem é que você está emprestando o teu ouvido? Quem é que você anda ouvindo? Que tipo de mensagem está mexendo com as suas emoções? Você tem que parar de ouvir essas coisas. Você precisa parar de ouvir essas coisas. Eu quero orar, eu não posso pregar mais, irmãos. Mas eu quero só avançar um pouquinho para você entender uma coisa tremenda. Verso de número 13, põe aí, queridos. Verso 13, e sucedeu que ouvindo-a Elias, ouvindo quem? Põe no 12, por favor, irmãos, ou irmão, que aí eles vão entender direitinho. E depois do terremoto, um fogo, também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo o quê? Uma voz mansa e delicada, e sucedeu que ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Veja só, entre a primeira voz, a voz de Jezabel, a voz do enviado de Satanás, até essa outra voz suave, mansa, é um período, irmão, de desespero. É um período em que esse homem fugiu para o deserto. É um período em que ele desiste do ministério dele. É um período que ele desiste do chamado. É um período, irmãos, que ele desiste até mesmo da própria vida. Porque quando ele chega no deserto, ele pede a morte para o Senhor. Ele falou: Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Tira a minha vida. É melhor eu morrer na mão de Deus do que morrer na mão de Jezabel. Então, entre a primeira voz, a voz de Satanás, a voz dos enviados de Satanás, e a voz mansa, é um período, irmão, de aflição para esse profeta. Período de sofrimento. Período em que quanta coisa boba ele pensou. Eu não sei se você que entrou aqui hoje está pensando coisa boba, está pensando em desistir, está pensando em voltar atrás. Quem sabe você está ouvindo também vozes que você não deveria estar ouvindo, mas o Senhor te trouxe hoje, aleluia. Ele te ama tanto, viu? Colocou você aí nesse Facebook, aí nesse YouTube, porque Ele te ama tanto, e Ele tem uma palavra de destino, de mudança, de transformação para a tua vida. Deus quer fazer algo novo, especial acontecer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E eu não sei se você está aqui nesse período, se você está aqui nesse período em que você está desesperançado, que você está preocupado, que você está cabisbaixo.
que você está pensando em desistir de alguma coisa, mas o que eu quero que você saiba, pelo Espírito Santo de Deus, é que aquele Deus que te chamou, aquele Deus que te escolheu, Ele não desistiu de você. Você recebe isso na sua vida, meu querido? Aleluia! Ele não desistiu de você. Para algumas pessoas, esse deserto que o Elias estava, pode ser apenas um deserto lá, com areia, deserto onde não tem nada. Talvez na sua mente passe isso, e é verdade. Ele estava num deserto que tem lá até hoje, se você quiser, eu vou te levar lá para você ver o Monte Horebe, o monte de Deus. Quantos querem subir no Horebe? Aleluia. Já pensou você lá em cima orando, irmão? Onde Elias orou, onde Elias estava ali, onde Deus veio falar com Elias. Aleluia. Irmão, põe isso na sua agenda, querido. Já grava aí na porta, na capa da sua Bíblia. Fala assim, olha, dia 20 de setembro de 2024, Deus marcou comigo um encontro no Monte Horebe. Só aquele que é profeta vai escrever isso daí na capa da sua Bíblia, vai escrever em algum lugar. Dia 20 de setembro, Deus marcou o encontro comigo no Monte Horebe. E você vai chegar naquele monte, em nome do Senhor Jesus. Aí olha para o vizinho e fala assim, se você não tem caneta nem Bíblia, o problema é teu, eu vou, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas para muitas pessoas, esse deserto é só um lugar geográfico, uma localidade. Mas eu gostaria de fazer menção aqui de outro tipo de deserto. Existem desertos emocionais, desertos mentais, e Deus cuida do físico, mas Ele cuida também das emoções. Deus cuida também dos pensamentos. Deus quer que você tenha uma mente sadia, saudável. Deus quer que você seja uma pessoa completa, irmão. Por isso que Ele fala que todo o vosso corpo, alma e espírito estejam irrepreensíveis para aquele dia. Corpo, alma e espírito, é a tricotomia do homem. Nós somos compostos de 3 coisas. O corpo é isso que você está vendo, mas dentro disso tem a alma e tem o espírito também. E Deus quer conservar os 3. Deus quer curar você nas 3 esferas. E eu posso dizer então que Elias estava passando não só no deserto geográfico, mas ele estava passando num deserto emocional. O deserto da dúvida. Será que ela vai me pegar? O deserto, talvez um deserto do complexo de inferioridade. Olha, Senhor, Jezabel matou todos os profetas, só eu sobrei. Se matou todos, eu sou o próximo, Senhor. Complexo de inferioridade. Quer ver, fazendo uma comparação? Olha uma comparação. Tinha um jovenzinho que estava olhando para um grande homem, um gigante. Um homem com aproximadamente 2,70 metros. Não chegava a 3 metros de altura, 2,70, mais ou menos. O nome desse homem era Golias. E um menino, um pirralhinho, olhava para aquele homem
e falava: você pode ser alto. E eu aprendi um ditado: quanto maior é o homem, maior é a queda. Aleluia, louvado seja Deus. Você pode vir contra mim com armas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e Ele vai te entregar hoje na minha mão, e eu vou dar a sua carne às aves dos céus, as aves de rapina. Quem está comigo e está entendendo? Agora um Elias, um homem que faz cair fogo do céu, querido, estava vivendo um momento difícil. Mas é justamente nesse momento da dificuldade que aí ele entrou dentro da caverna, naquele deserto lá. Ele subiu no monte Horebe, entrou dentro da caverna, e dentro daquela caverna lá, o Senhor o visitou. O Senhor o visitou. Eu não sei em que tipo de deserto você está. Eu não tenho noção em que tipo de caverna você entrou, meu filho. Olha, porque eu sei que existem cavernas cavernosas. Eu sei que existem cavernas difíceis. Cavernas, irmãos, porque eu já passei por um momento na minha vida que eu tive uma depressão profunda. E eu entrava no quarto e não queria sair, irmãos. Eu ficava trancado dentro do quarto. Eu trancava, literalmente, com a chave, eu trancava a porta do meu quarto. Os meus filhos, minha esposa, todos preocupados, porque eu ficava ali dias trancado dentro daquele quarto. Só no dia do culto, eu abria a porta, tomava um banho para tirar um pouco do furdúncio, e eu descia, porque eu morava em cima da igreja. Aí eu descia, fazia o culto, depois eu saía de novo, subia as escadas e ficava no meu quarto. Eu morava ali na rua François Bunel, em cima da igrejinha, que tinha a primeira igreja, o primeiro endereço, próximo ao Mercadinho Brilhante, ali no Parque Bristol. Ali tinha a nossa primeira igreja foi ali. E então eu ficava lá no quarto, dias. E eu sei que é cavernoso. Eu sei o quanto que isso é eu não estou falando aqui de algo que eu ouvi falar, irmãos, eu estou falando de algo que eu senti na pele. Por isso que eu não estou também julgando o profeta Elias, eu não estou falando mal dele, eu estou só dizendo e relatando para vocês que existem momentos em que a gente enfrenta dificuldade, mas nesse momento em que a gente enfrenta dificuldade, como que nós vamos lidar? Será que nós estamos prontos? Eu, por exemplo, naquela época não estava preparado para lidar com os momentos emocionais. E eu gastei todo o meu tempo aqui. Eu poderia falar aqui alguns passos, alguns detalhes que a gente precisa colocar na nossa vida para que a gente possa vencer esses momentos emocionais. Eu sou terapeuta cognitivo comportamental e eu trato muitas pessoas com depressão, trato muitas pessoas com síndrome de pânico, com transtorno obsessivo compulsivo, com transtorno de ansiedade generalizada, TAG, transtorno de ansiedade social, TAS, enfim, eu ajudo muitas pessoas a resolverem os seus problemas emocionais. Então eu saberia colocar aqui para vocês várias coisas que vocês podem fazer quando vocês se depararem com algum tipo de situação, mais ou menos assim, o momento da caverna, o momento do deserto. Eu poderia te dar alguns passos para você não, mas eu vou abrir mão aqui da técnica terapêutica, do setting terapêutico, das coisas de Freud e de Melanie Klein, de Jung, Winnicott, vamos deixar essa gente toda para lá.
e vamos falar de alguém que realmente está interessado em fazer algo na sua vida, alguém que está disposto aí dentro desse deserto, aí dentro dessa caverna, e que ele tem poder muito maior do que Freud, muito maior do que Winnicott, Melanie Klein, Jung. Ele pode te curar hoje, ele pode tirar você desse lugar hoje, em nome do Senhor Jesus, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele está aqui nessa noite e quer promover saúde na sua vida. Se você recebe, se manifesta aí, meu filho, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E a pergunta que eu vou deixar você levar para a tua casa, não é minha pergunta, é a pergunta de Deus. O que fazes aqui, Larissa? O que fazes aqui, Daniel? O que fazes aqui, Sivaldinho? O que fazes aqui, Mike? O que você está fazendo? Ei, nesse buraco onde você se enfiou, você que está aí nas redes sociais, sai desse buraco, querido. O que você está fazendo aí? Olha no espelho. Olha no espelho, veja o seu rosto, olha para dentro dos seus olhos e veja que aí dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia! O que está fazendo, irmão? O que você está fazendo da sua vida? O que é que você está fazendo nessa situação? O que é que você está fazendo com o teu chamado? O que é que você está fazendo? Deus, Ele olhou para você, Ele te escolheu, Ele te capacitou, Ele colocou em você o melhor que Ele tinha para colocar. Ele colocou o Espírito Santo dentro de você. Louvado seja Deus. O que é que você está fazendo com isso? O que é que você está fazendo com a unção de Deus? O que é que você está fazendo com os dons espirituais que Ele colocou na sua vida? O que é que você está fazendo, Elias? O que é que você está fazendo? Com tudo que você aprende aqui nessa igreja, com tudo que você aprendeu no encontro com Deus, com tudo que você aprende nas células, naquilo que a gente promove nessa igreja, o que é que você está fazendo com tudo isso? Deus está te confrontando hoje, irmão. Deus está te confrontando hoje porque Ele quer tirar você desse lugar. Escute, não estou bravo, eu não estou nervoso, eu estou aqui na unção do Espírito Santo de Deus para dizer que Deus quer mudar essa história, Deus quer mudar essa situação, e Ele vai fazer isso se você abrir os seus ouvidos e sair dessa situação. Aleluia. Você está pensando em desistir, mas o pensamento de Deus, ainda bem que os pensamentos do Senhor não são como os nossos pensamentos. Veja o pensamento de Deus. Vamos dar uma olhadinha, é rápido agora. Vamos para o versículo de número 15. E o Senhor, põe o 15 aí. Não, é o 19, 15, filho. Aleluia. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei sobre a Síria. Vamos para o próximo. Também a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás o quê? Profeta. Queridos, Deus está querendo nessa noite reafirmar o chamado que Ele tem
para a tua vida. Deus não te chamou para morrer no deserto. Deus não te chamou para ficar enfiado dentro de um buraco. Deus te chamou para levantar outros profetas nessa geração. É isso que Deus te chamou, para você ungir pessoas que vão ao seu lado fazer uma grande obra. Eliseu foi companheiro de Elias. Eliseu foi aquele que andou lado a lado com Elias fazendo a obra de Deus. E quando Elias foi trasladado, foi elevado, foi assunto aos céus, então Eliseu, ele ficou sendo o profeta no lugar de Elias. Mas antes disso, Eliseu foi companheiro de ministério. Deus vai te usar para levantar companheiros de ministério, pessoas que vão andar com você, pessoas que vão profetizar nos quatro cantos dessa terra, pessoas que vão te ajudar a evangelizar Vila das Mercês, Vila Moraes, Vila Brasilina, pessoas que vão te ajudar a lotar tua célula,